Meu nome é Nathan, e se me permitirem, quero contar uma história que carrego há mais de 2 décadas. Carrego no peito, nas noites de insônia, nos momentos em que as risadas ao fundo parecem vir de um lugar que muitos fingem não ouvir. Tenho 32 anos agora, e finalmente decidi abrir um baú de memórias que até hoje quase ninguém sabe que existe. Durante muito tempo, escolhi a segurança do silêncio. Mesmo em pensamentos, evitava revisitar certas cenas como se a simples lembrança tivesse o poder de trazer de volta o que lutei tanto para sepultar. Mas a vida, às vezes, encontra uma forma de nos lembrar que não somos os únicos protagonistas de nossa própria história. E quando isso acontece, tudo que parece seguro se desfaz feito fumaça. Antes de tudo, preciso lembrar quem eu era. E quem éramos, eu e Ellie, minha irmã mais nova. Ellie sempre foi mais do que uma criança curiosa e sorridente. Era uma força, uma energia que preenchia todos os ambientes, com seus cabelos castanhos bagunçados, olhos vivos e grandes e um jeito de andar que parecia transformá-la numa brisa sempre presente. Eu, 2 anos mais velho, observava sua facilidade em fazer amigos, sua ousadia em questionar tudo e invejava um pouco aquela liberdade. Nascemos em uma casa em que as sombras das discussões, do cansaço e da frustração eram frequentes, especialmente no período de separação de nossos pais. Minha mãe fazia o impossível para manter um sorriso no rosto, para segurar as pontas sozinha e para nos convencer de que, mesmo que as coisas não estivessem ideais, tínhamos tudo o que importava, um ao outro. Foi nesse cenário que, num verão abafado de 2005, aos 12 anos, eu e Ellie embarcamos numa viagem que marcaria nossas vidas. Minha mãe, exausta das preocupações diárias e desejando fugir das paredes apertadas do nosso apartamento, decidiu que precisávamos de férias. Ela disse que o campo era um lugar de cura, onde o silêncio dava espaço ao som dos pássaros e onde podíamos respirar sem nos preocupar. Lembro de sua voz hesitante ao contar para o nosso avô sobre esse plano, pedindo permissão para passar algumas semanas na casa de madeira que ele chamava de lar. Ele, homem de poucas palavras, aceitou, mas com certa relutância. Esse homem que nos viu nascer, nos viu crescer e lutou para equilibrar seus próprios demônios, carregava um olhar que exalava tanto amor quanto segredo. Um olhar que eu só entenderia anos depois. Chegamos a Vermilion, Ohio, depois de horas de estrada. A cidade nos recebeu com um cheiro que mesclava terra molhada, milho recém-colhido e algo adocicado que não soube identificar na hora. Passamos por casas antigas, por lojas que pareciam guardar objetos intocados desde a década de 1950 e por pessoas que acenavam sem entusiasmo. Era como se aquela cidade estivesse presa no tempo. Vermilion tinha um encanto adormecido, uma beleza que se revelava mais a cada passo. O mercadinho com seu sino na porta, as crianças de bicicleta correndo entre as árvores, os velhos sentados em frente aos portões com o jornal do dia. Sentir aquilo tudo para mim era estranho e reconfortante. Para Ellie, era um paraíso de possibilidades. A casa do nosso avô ficava numa estrada de terra ladeada por árvores altas e tortas. A casa em si, de madeira envelhecida, rangia a cada passo, como se contasse suas histórias com gemidos baixos. Um balanço pendia na varanda e, ao longe, um celeiro vermelho se misturava ao horizonte. Assim que descemos do carro, Ellie correu em direção ao pomar, segurando as maçãs, rindo e dizendo: "Aqui vai ser a nossa selva." Enquanto ela se apegava ao lugar com inocência, eu percebia algo diferente no ar. Um tipo de melancolia invisível que parecia presa às paredes e que me deixava com um incômodo inexplicável. Nosso avô nos deu um abraço forte, mas ao dizer bem-vindos, parecia olhar para além de nós, como se avistasse algo que preferia não nomear. Na primeira semana tudo foi uma descoberta. Ellie inventou histórias sobre cada canto da casa, encontrou refúgios em árvores e transformou galhos em espadas. Enquanto isso, eu, em minha pré-adolescência precoce, dividi minha atenção entre os jogos de tabuleiro e as lembranças de amigos e videogames que ficaram na cidade. A única distração tecnológica que levei comigo foi um gravador antigo
que usávamos para brincar de jornalistas ou detetives. Mesmo em seus momentos mais contidos, Ellie se mostrava interessada naquilo, em como capturar vozes, sons e segredos. Ao cair da tarde, os sons dos grilos davam espaço a um silêncio profundo. A lua nos iluminava com certo ar de magia, fazendo sombras que dançavam na parede, e o piso de madeira rangia como se estivesse reclamando da nossa presença. Nosso avô tinha um hábito curioso. À noite, ele se sentava na varanda com uma cadeira de balanço, sem falar muito, mas de vez em quando soltava frases que pareciam pequenos enigmas. Foi numa dessas noites, ao apontar para uma bifurcação da estrada de terra, que ele mencionou pela primeira vez a Gore Orphanage Road. Aquele caminho leva ao antigo orfanato, disse com a voz grave. Eu ri. Orfanato Gore? Está brincando. Era um nome que soava cômico para mim, mas a expressão do meu avô não mudou. Ele manteve o olhar fixo na estrada, apertando o volante de sua velha caminhonete. Enquanto eu zombava, Ellie se mostrava séria, quase hipnotizada pelo nome. Mesmo sem entender, ela sempre foi sensível a tons de voz, a gestos e a silêncios. Foi nessa noite, quando subimos para dormir, que eu me dei conta. Havia algo ali, subentendido, que nos observava. Vermilion, embora encantadora à luz do dia, guardava lendas antigas, histórias que aos poucos surgiam em conversas murmuradas, lendas sobre o orfanato que pegou fogo. Diziam que muitas crianças morreram, presas, impossibilitadas de escapar. Reza a lenda que até hoje, se você ficar em silêncio nas ruínas do lugar, ouvirá risadas, choros e passos. Para as crianças que ali viviam, era uma brincadeira arriscada. Para os adultos era um assunto que não se abordava. Era muito comum ouvir: não vão lá, não tem nada de interessante, é só lixo e ruína. Como qualquer criança curiosa, esse tipo de conselho serviu exatamente para o contrário, nos instigar. Na segunda semana, o tédio misturado à curiosidade começou a nos empurrar em direção ao desconhecido. A rotina se tornava repetitiva e Ellie queria aventuras. Foi quando cruzamos com 3 garotos da cidade, meninos magros, sujos de graxa e com um ar de malandragem. Riam de nós, forasteiros, e fizemos o melhor que pudemos para mostrar que não ficávamos atrás. A conversa rapidamente descambou para algo que eles sabiam que nos interessaria: o orfanato. E então lançaram o desafio: visitar o local à meia-noite e ficar sem lanterna. É a única forma de ouvir as crianças, disseram. Ellie e eu trocamos olhares. Nunca suportávamos ser chamados de covardes. Mesmo que tudo dentro de mim gritasse que era uma péssima ideia, eu concordei, tomado pela bravata e pela vontade de impressionar. Esperamos nosso avô dormir. Colocamos casacos, enfiamos o gravador no bolso e saímos com passos cuidadosos. A noite estava quente e o céu opaco. Não havia lua cheia, apenas estrelas espiando entre as nuvens. O caminho, que parecia simples à luz do dia, à noite, era um labirinto de sombras e farfalhar de folhas. Cada passo em direção às ruínas parecia uma marcha contra a lógica. Ellie andava confiante, como se ainda estivesse em sua selva inventada. Eu, por outro lado, sentia uma ansiedade crescendo dentro de mim. Essa dualidade, ela, corajosa, eu, receoso, sempre existiu. Era como se nossas personalidades se completassem em algo que, tempos depois, se tornou uma armadilha. Chegamos às ruínas por volta da meia-noite. Era um terreno despido, cercado por mata alta, com alguns vestígios de pedra marcando os contornos do que um dia foi o orfanato. O lugar exalava abandono e tristeza. O que me assustou não foi a visão do abandono, mas o tipo de silêncio que senti. Não era apenas uma ausência de barulho. Era como se o ar estivesse carregado de algo vivo que se mantinha em silêncio. Ellie caminhou um pouco, quase por instinto. Tocou algumas pedras, como se esperasse uma resposta. Virou-se e, com a voz baixa, perguntou: "Você escutou?" Eu disse que não. E ela: "Me chamaram, Nathan. Eles falaram meu nome." Não ouvi nada além do farfalhar de folhas distantes, mas naquela hora, pela primeira vez,
Percebi que a nossa aventura talvez estivesse ultrapassando o limite da brincadeira. Propus que voltássemos. Ela concordou, mas não por medo. Parecia mais um respeito ao que havia ali. Voltamos para casa com um silêncio que não era apenas falta de som. Era um silêncio que carregávamos por dentro. Ellie dormiu pouco naquela noite, despertando para desenhar sob a luz da lua. No dia seguinte, minha mãe encontrou o caderno com figuras infantis sem olhos. Disse que era imaginação. O vovô, ao olhar, ficou sério, mas não falou nada. Guardou o caderno como se estivesse afastando algo. Conforme os dias passaram, Ellie começou a agir de maneira estranha. Vinha para a mesa, mas parecia sempre ausente. Seus desenhos ficaram cada vez mais assustadores. Crianças com braços retorcidos, bocas sem forma, olhos vazios. Às vezes, ela se sentava no quintal e ficava olhando para o infinito. Outras vezes conversava sozinha. Certa madrugada, eu a encontrei parada no corredor, encarando a parede. "Eles estão aqui", disse. "As crianças que não foram embora." Perguntei quem, mas ela não respondeu. Esse comportamento isolado e um tipo de serenidade assustadora se tornaram rotina. Ao fim do verão, voltamos para casa. Achamos que a mudança de ares a faria retornar ao normal, mas isso não aconteceu. Ellie continuou desenhando obsessivamente. Na escola demonstrou dificuldade de concentração. Minha mãe se esforçou para normalizar tudo. Colocou-a em aulas de artes, comprou telas e tintas e até procurou uma terapeuta. Mas nada parecia abalar a sensação de que Ellie carregava algo maior que ela. E os sinais ficaram mais intensos. Às vezes, eu acordava de noite e ouvia risadas de crianças vindas do quintal. Outras vezes, passos leves no corredor. Eu podia jurar que alguém me observava do canto do quarto. Nessas noites, o cheiro de fumaça impregnava meu travesseiro, como se o passado nos observasse de perto. Durante a adolescência, Ellie mergulhou em pesquisas sobre fenômenos paranormais. Lia tudo que pudesse encontrar sobre incêndios de orfanatos, crianças desaparecidas, acontecimentos na região de Ohio. Havia muitos, mais do que imaginávamos. Ela era uma investigadora, com mapas, conexões e teorias. Eu tentei ajudá-la por vezes, mas havia um abismo entre nós. Eu queria entender para poder seguir adiante, aceitando ou negando. Ellie queria entender para ir mais fundo. Por mais que tentasse, não compreendia essa necessidade de se submeter a algo que claramente a consumia. O momento definitivo ocorreu em um dia sem sol, quando Ellie tinha 28 anos. Ela me ligou dizendo que precisava voltar a Vermilion. "Preciso terminar o que começou", disse. Tentei convencê-la a não ir. Perguntei o que ela procurava. Disse que era perigoso, mas ela desligou. Tomou sua decisão. 2 semanas depois, a polícia me ligou para informar que encontraram o corpo de Ellie carbonizado nas ruínas do orfanato. Não havia sinal de fogo ao redor, e ao lado do corpo, pegadas pequenas descalças marcavam o chão de terra. Quem conhece casos de incêndios sabe que isso é praticamente impossível. Um corpo totalmente queimado sem algo ao redor? Sim, no plano físico é, mas a história não era só física. Minha mãe desmoronou. Nosso avô fechou-se em uma tristeza silenciosa. Eu fui tomado por um vazio inexplicável. Perder Ellie era como perder a parte de mim que ainda acreditava em magia, em brincadeiras de infância, em uma vida que poderia ser simples. Mas, além da dor, havia um eco me rondando. O eco da sensação que tive na noite em que visitamos as ruínas pela primeira vez. Senti que algo nos acompanhou desde aquela noite e que nunca mais nos deixou. Depois da morte dela, coisas estranhas passaram a acontecer. Eu acordava com o travesseiro molhado de suor e o quarto exalando fumaça. Às vezes escutava passos leves no corredor, mesmo estando sozinho em casa. Vozes de crianças rindo ou chorando, chamando meu nome. Quando tentava dormir, a imagem de Ellie surgia em meus sonhos, mas ela não era a irmã que eu conhecia. Era uma Ellie com olhos fundos, com um sorriso triste, que me estendia a mão como se quisesse me levar para algum lugar. Em alguns momentos, um gosto de cinzas impregnava minha boca ao despertar. Cuspi partículas pretas na pia e me perguntei se estava enlouquecendo.
Procuramos ajuda profissional. Escutamos explicações sobre trauma, estresse, luto. A terapia me ajudou a não sucumbir de vez. Mas, em paralelo, os fenômenos continuaram. Pegadas pequenas surgiam no chão da sala. Vozes murmuravam palavras que eu não compreendia. O relógio digital travava à meia-noite. Parecia que eu vivia dentro de um looping em que o tempo se estendia. Essa atmosfera se arrastou por anos. Em alguns momentos parecia melhorar, em outros piorava. Até que comecei a sentir uma força que me empurrava em direção a Vermilion. No início resisti. Pensava que, se eu ignorasse, talvez as coisas se acalmassem. Mas a sensação foi crescendo. Não era apenas curiosidade. Era quase uma obrigação, como se algo ou alguém me chamasse. Passei noites em claro, sentado, tentando entender de onde vinha aquilo. Era uma mistura de saudade, culpa e, principalmente, um impulso inexplicável de concluir algo inacabado. Chegou o dia em que, sem planejar muito, acordei decidido a ir. Só peguei o que achei essencial: um caderno para escrever, uma lanterna, meu gravador antigo e algumas mudas de roupa. Não avisei minha mãe, não quis preocupar o vovô. Para mim, parecia que eu estava atendendo a um dever silencioso, algo que, de certo modo, não poderia ser recusado. Voltar a Vermilion como adulto foi um mergulho em um lago de nostalgia e estranho reconhecimento. A cidade ainda tinha o mercadinho com o sino na porta e os velhos na calçada, mas havia algo diferente. As pessoas evitavam meu olhar ou fingiam não me reconhecer. Talvez fosse impressão minha, mas senti que ninguém queria se envolver com alguém marcado por uma história que a cidade preferia esquecer. Quando perguntei pelo caminho até a Gore Orphanage Road, alguns moradores simplesmente mudaram de assunto. Outros deram instruções curtas, com olhos que pareciam refletir um pedido silencioso: não vá. Dirigir pela Gore Orphanage Road foi como entrar numa dimensão paralela. Cada metro percorrido dava a impressão de que eu me afastava do mundo real. As árvores se inclinavam sobre a estrada, seus galhos se entrelaçavam, quase como dedos tentando impedir a passagem. A luz do dia teimava em não penetrar naquela vegetação. Quando finalmente parei o carro e desci, senti o ar mudar. Era denso, como se carregasse partículas de tempo. Meu coração pulsava acelerado, e suar não era apenas por causa do verão. Era medo. Era um pressentimento de que eu estava prestes a fazer contato com algo muito antigo e muito real. Caminhei até as ruínas. Não havia mais vegetação tão alta, mas o ar era pesado. A fundação do prédio permanecia lá, como se o tempo tivesse congelado tudo. Sentei no local onde, supostamente, Ellie tinha sido encontrada. Fechei os olhos e fiquei em silêncio. Foi então que os passos começaram. Primeiro, um estalo leve, como um graveto quebrando. Depois, passos pequenos, repetidos, descalços. O silêncio se tornou ainda mais intenso, como se sugasse os sons da natureza ao redor. E então ouvi risadas. Risadas infantis, mas sem alegria. Risos que pareciam zombar. Abracei o gravador, apertei o botão e o som capturado me arrepiou. Ouvia vozes sussurrando palavras desconexas. Alguns pediam ajuda, outros choravam e outros riam. E no meio delas, claramente, uma voz me chamou. Nathan. Era a voz de Ellie. Não a voz dela criança, mas uma versão grave e arrastada que carregava tudo o que ela viveu. Nathan, vem. Minha mente sabia que deveria fugir, mas na hora o corpo ficou paralisado. Abri os olhos e em volta vi vultos, pequenos magros cobertos por uma espécie de névoa. Algumas figuras nem pareciam tocar o chão, apenas flutuavam. No centro, uma figura que eu reconhecia, Ellie. Ela estava como se o tempo não tivesse passado. Mesma trança mal feita, mesma roupa de dormir, mesmo semblante. Mas seus olhos eram poços escuros. Não tinha o brilho da vida, da curiosidade. Tinha um vazio. Ela estendeu a mão para mim e disse: eles precisam de alguém no lugar deles. Não havia reprovação na voz, nem tristeza. Era uma afirmação serena, como se fosse algo óbvio. Nesse momento, meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Soltei o gravador e corri,
tropeçando em pedras enquanto risadas cresciam ao meu redor. Sentia mãos pequenas tocando meus tornozelos, puxando meu calcanhar. Vozes chamavam meu nome. Meus passos pesavam como se o chão quisesse me segurar. Cheguei ao carro com o coração aos saltos e a respiração impossível. Liguei o motor, dirigi até um motel antigo na saída da cidade, entrei no quarto e tranquei-me, tremendo. Ali, no isolamento, peguei meu caderno e escrevi. Escrevi compulsivamente, como se cada palavra fosse um exorcismo. Queria registrar o que vi, o que senti, o que ouvi. Talvez para alertar alguém, talvez para tentar convencer a mim mesmo de que aquilo não era uma alucinação. Pensei em ir embora imediatamente. Pensei em nunca mais voltar. Pensei em queimar o gravador, o caderno, as ruínas, mas não conseguia. Era como se, ao fugir agora, a história continuasse a me perseguir. Ficaria em suspenso, pronta para me assombrar em cada silêncio. E, no fundo, a parte que não queria aceitar era a realidade de que, talvez, eu tivesse sido escolhido. Eu não acreditava em destino, mas aquilo me fazia questionar tudo. Por que ouviram Ellie primeiro? Por que eu me envolvi ainda criança? Por que as vozes agora me chamavam pelo nome? Enquanto pensava, ouvia passos pela janela do motel, mesmo estando no segundo andar. Sentia mãos invisíveis batendo na porta. Olhava para o relógio e ele insistia em marcar sempre meia-noite. E, em alguns momentos, sentia o cheiro de madeira queimando, tão forte que chegava a tossir. Esse cheiro me perseguia desde a primeira vez que ouvi a história do orfanato. Só então me dei conta de que alguns cheiros têm o poder de carregar consigo as sensações mais profundas. Para mim, esse cheiro era memória e prenúncio ao mesmo tempo. Passei o dia seguinte inteiro trancado, escrevendo, tentando entender se deveria ir embora ou voltar às ruínas. A mente racional sabia que deveria fugir enquanto havia tempo. Mas a mente que se deixou afetar pelo sobrenatural sussurrava: volte. Voltar significava, talvez, encontrar uma resposta. E talvez, encontrar Ellie de forma definitiva. Passei horas olhando os desenhos que fizera antes, as anotações de Ellie, os relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas. Alguns falavam de presenças infantis aparecendo em câmeras antigas, vozes registradas em fitas de áudio, pegadas sem origem. Outros relatavam desaparecimentos inexplicáveis, uma mistura de lenda e realidade. E ali, em Vermilion, tudo parecia encontrar um ponto de convergência. No fim da tarde, tomei a decisão de voltar às ruínas. A ideia de não concluir algo me corroía. Levei o caderno, a lanterna e voltei. Desta vez, cheguei mais cedo. O sol ainda se punha, mas as sombras já se alongavam. No caminho, escutei pequenos estalos atrás de mim. Quando olhei, vi pegadas. Elas surgiam do nada, andando ao meu lado, somando-se às minhas. No chão de terra, forma-se uma trilha dupla, a minha e a de alguém que eu não via. O gravador, pendurado no pescoço, pesava como se estivesse carregando uma pedra. Não liguei imediatamente. Entrei no perímetro das ruínas, e algo me chamou a atenção. Havia desenhos no chão, contornos circulares, riscas e nomes, feitos com fuligem. Nomes como Josh, Anna, Melissa, Henry. E no meio deles a mesma caligrafia infantil com o nome Ellie. Era impossível negar. Era a letra dela. Os E mais abertos, o I de pontinho arredondado. Meu peito apertou. Lágrimas brotaram dos olhos e senti uma presença atrás de mim. Liguei o gravador. Ouvi o chiado e em seguida as vozes. Desta vez estavam mais claras. Sussurros se sobrepunham e algumas palavras saltavam. Brinca comigo. Tô com frio. Me ajuda a sair. Minha mãe. A mistura de pedidos e risos criou um som agudo que me fez tapar os ouvidos, mas mesmo com as mãos eu ouvia. Foi então que a voz dela mais uma vez me chamou. Nathan. O som do meu nome vindo daquele lugar fez tudo estremecer dentro de mim. O instinto me dizia para sair correndo, mas também havia algo que me fazia ficar. Olhei ao redor e vi figuras pequenas surgindo. A névoa se adensou. Elas paravam, me encaravam, como se tivessem olhos dentro de um buraco escuro. Ellie, ao centro, fixava em mim um olhar vazio e, ao mesmo tempo,
profundo. Sua mão se estendeu. Eles precisam de alguém no lugar deles. O tipo de voz que ela usou era diferente. Não era uma ordem nem um pedido. Era um destino. Ela nunca culpou ninguém, nunca alega revanche. Para ela aquilo parecia natural. Eu entendi, naquele momento, que as crianças em torno de nós nunca haviam sido libertadas. Ficaram presas naquele lugar, naquela eternidade, à espera de algo ou alguém que lhes desse uma chance de descansar. Ou talvez à espera de novos companheiros. O conceito de escolhido faz sentido nesse contexto? Pode ser. Mas, para mim, era um peso insuportável. Eu não imaginava que as lendas de que ríamos tinham um fundo tão profundo de realidade cruel. Se aquela história circulava há décadas, quantas pessoas já haviam sido atraídas ali e quantas haviam se tornado mais uma peça daquele lugar? Tudo aconteceu rápido. A sensação de chão se dissolvendo, as vozes crescendo, meu corpo querendo correr e minha mente querendo ficar, à espera de uma irmã que me chamava. Larguei o gravador, corri em direção ao carro, tendo a impressão de que minhas pernas pesavam toneladas. Lá fora, as árvores se fechavam como que querendo impedir minha saída. O carro parecia mais longe. Finalmente entrei e dirigi até o motel com as mãos tremendo. Fechei a porta, coloquei a cadeira sob a maçaneta, como se isso pudesse impedir algo imaterial de entrar. Passei horas olhando para as paredes, para as sombras. O cheiro de fumaça invadia o quarto, fazendo tudo parecer um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Acordava de repente, achando que alguém estava ao meu lado. Tentava ligar para minha mãe, para amigos, mas os telefones sempre davam fora de área. É como se ali as linhas de comunicação não existissem. É como se ali eu estivesse isolado, numa bolha em que as regras eram outras. Os dias seguintes foram assim. Um jogo de gato e rato. Fui até o supermercado local, tentei me misturar. Mas todo lugar que eu ia, via sombras passando ao meu lado. No banco, uma velha me olhou e disse: "Você sabe, não é? Há coisas que não querem ser vistas." Depois virava a cabeça, como se não tivesse dito nada. À noite, as pegadas no carpete voltavam, as risadas se repetiam. Cada vez que olhava no espelho, parecia que meu rosto se transformava, mais pálido, mais cansado, como se cada dia lá me envelhecesse semanas. Minha mente oscilava entre lucidez e loucura. Às vezes, eu conversava comigo mesmo. Outras vezes, imaginava que Ellie estava sentada na cama, me contando piadas velhas das quais costumávamos rir, como em antigos vídeos de nós dois no quintal do vovô, caçando tesouros imaginários. Percebi que minha vida nunca seria normal se eu continuasse fugindo. Ali, naquele motel com cheiro de mofo e paredes manchadas, resolvi que iria terminar o que tinha começado. Me dei conta de que, talvez, fazer as pazes com aquilo fosse o único jeito de me libertar. Eu já carregava o peso do que aconteceu com Ellie. Eu já tinha esse laço invisível com as crianças que morreram no orfanato. Talvez esse laço fosse inquebrável. Depois de horas olhando para o teto, pensando em cada momento da minha vida com Ellie, nas brincadeiras de infância, na forma como ela colocava a língua entre os dentes quando se concentrava, como ria dos meus tombos, como me protegia de brigas, percebi que devia algo a ela. Devia contar nossa história. Devia talvez libertar-me. Não sabia como, mas reconhecia que o que ela tinha vivido era maior do que uma simples lenda. Na última noite, escrevi tudo. Escrevi memórias que mantive escondidas. Escrevi lágrimas antigas. Escrevi risadas que ecoavam na cabeça. Quando amanheceu, senti que, de certa forma, já não era o mesmo. Parecia mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Saí do quarto, o ar parecia mais cortante, como se cada sopro fosse mais denso. Dirigi de volta a Gore Orphanage Road. Desta vez sem lanterna, sem gravador. Apenas o caderno e uma convicção de que tudo terminaria ali. Ao chegar, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, uma beleza triste. Entrei nas ruínas, sentei no mesmo lugar de sempre, fechei os olhos e apenas esperei. O que aconteceu depois foi como uma mistura de realidade e sonho. Ouvi passos, sim. Ouvi risadas, ouvi vozes. Mas desta vez, ouvi também algo que nunca tinha ouvido.
Um canto. Uma melodia infantil, triste, sussurrada por muitas vozes, que se entrelaçavam em harmonia. Ellie apareceu de novo, com o mesmo semblante. Ela não falava. Apenas estendia a mão. Ao redor, as crianças se aproximaram. Senti dedos frios tocando meus braços e minhas pernas. Pela primeira vez não recuei, porque percebi que tudo que tentava lutar contra não tinha intenção de me matar. O medo de ser consumido transformou-se em resignação. Lembrei de quando éramos crianças e Ellie me dizia: "Confia, Nathan, vai dar certo." E eu confiava. Agora, ela estava me olhando, estendendo a mão. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto e eu a segurei. O toque dela era gelado, mas suave. Enquanto segurava sua mão, senti um calor ao redor, mesmo sem fogo. Um calor denso que parecia ser feito de memórias. Senti um peso no peito, como se algo estivesse sendo puxado para fora de mim. Vi imagens dos rostos que Ellie desenhava. Vi crianças correndo no orfanato. Vi chamas que nunca apagaram. Vi risadas que viraram gritos. Vi pegadas de fogo. Senti uma dor que não era só física. Era a dor de quem nunca foi ouvido, de quem nunca teve justiça. Ao mesmo tempo, senti uma paz estranha, como se, finalmente, algo se encaixasse dentro de mim. Lembrei da frase de Ellie: "Eles precisam de alguém no lugar deles." Talvez, no fundo, tudo o que aquelas crianças precisassem era que alguém entendesse sua dor, que alguém se permitisse sentir o que elas sentiam. E foi o que fiz. Se você está lendo estas palavras, é porque, de algum jeito, encontrou meu caderno. Talvez em meio às ruínas. Talvez perdido em algum canto de Vermilion. Quero te pedir algo. Por favor, queime este caderno. Não porque tenho medo das minhas palavras, mas porque acredito que essa história não deve ser multiplicada. O conhecimento às vezes pesa. Não digo meu nome em voz alta. Não chame por Ellie. Não chame as crianças. Não vá às ruínas em busca de aventura. Aquelas vozes ainda ecoam e o lugar ainda respira. Lendas não surgem do nada. Elas nascem de verdades que, muitas vezes, preferimos não conhecer. Eu encontrei algo que não tem explicação. Encontrei em Vermilion a intersecção entre o mundo dos vivos e o mundo de vozes esquecidas. Dei a elas o que puderam considerar um desfecho? Não sei. Mas sei que fiz parte da história. Agora, sou parte de algo que persiste ali. E se alguém perguntar o que restou de mim, digam: restou um aviso. Restou uma história de terror que não quer ser ouvida. E restou um pedido de cuidado. Há portas que nunca devem ser abertas. Há silêncios que não devem ser ouvidos. E há cicatrizes que ficam mesmo sem terem sido cortadas. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos meus ouvintes do Vazio e até a próxima história.